Uma boa noite, na paz do Senhor Jesus Cristo. Que bom que você está ligado com a gente já aí na The Blue, nosso canal do YouTube. E toda sexta-feira à noite você sabe que nós temos aqui um papo aberto, um bate-papo sobre várias temáticas. Já falamos aqui a respeito da pornografia, já falamos de conflitos familiares e hoje nós também estaremos aqui respondendo uma pergunta interessante. A quarentena pode prejudicar a minha fé, a sua fé, né? Pontos positivos, negativos para a nossa fé desse período que estamos vivendo e assim por diante. Então hoje eu estou com um time top aqui para a gente conversar sobre isso. Eu estou aqui com o pastor Rosanildo, né? O pastor Rosanildo. Amém, graças a Deus. Ele é um dos pastores nossos aqui de Blumenau, ele atua ali no setor do Moriá. Pastor Tony, que é o segundo pastor ali do Garcia, né? A Adriciane, que ela atua aqui na ETBlu, a nossa escola teológica, e o pastor Aguiar, nosso pastor aqui da sede. Nós vamos começar com oração. Antes de entrarmos nesse assunto, eu vou pedir ao pastor Rosanildo fazer a oração de abertura. Pai, em nome de Jesus, pedimos-te, Senhor, que Tu venhas nos iluminar, a Tua luz venha brilhar sobre o nosso intelecto, nosso entendimento, para que nós venhamos a cada dia mais entender a Tua vontade, a Tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, que o Teu Espírito venha dirigir esta reunião e que o Teu nome seja glorificado, os Teus filhos sejam edificados, consolados pela Tua palavra, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Então você já sabe, você que nos acompanha aí no nosso canal, tem o chat ali aberto e você pode ali compartilhar, você pode fazer as suas perguntas, você pode dar as suas sugestões e à medida do possível nós vamos trazer isso aqui para a nossa conversa, para o nosso bate-papo. A nossa intenção é trazer sim algumas respostas, mas sabemos que não é um assunto fechado e é um assunto que eu acredito tem também os seus pontos polêmicos, tem algumas coisas que eu acho que são importantes para a gente estar aqui tratando, e você tem a liberdade aí de estar também se manifestando. Então nós temos essa pergunta: a quarentena pode prejudicar a nossa fé? Vamos começar por aí mesmo? Pastor Aguiar, quero já saber a sua opinião, os pontos positivos, negativos, né? Então, pastor Lediel, prazer estar aqui juntamente com os colegas. Essa pergunta ela vem rapidamente lembrando, pastor Tony, a minha mente a respeito da parábola do semeador. E quando o texto vai dizer que uma das sementes vai cair entre os pedregais e de repente virá o sol e vai queimar ela. Mas a questão não estava no sol. A questão não estava no sol, porque o sol é uma das fontes de vida, né, do universo, né, do planeta Terra, enfim. A questão era naquela planta. Era aquela semente, pastor Rosanildo, que não tinha raiz, não tinha raiz. Então eu acredito que a questão da quarentena, ela prejudica uma fé sem raiz. Uma fé rasa, uma fé muito superficial. Então, para esta fé que não está enraizada, a quarentena vai abalar por demais, pastor Lediel. Mas se essa fé é uma fé enraizada, profunda, madura, ela vai olhar para a quarentena e vai ter a quarentena como crisol. Alguém que vai aperfeiçoar, vai provar. É o crisol com fogo, vai tornar isso ainda mais límpido, vai tornar isso ainda mais forte, mais puro, mais reluzente, né? Então a quarentena, se eu me sentir fraco em algum aspecto da minha fé, a quarentena está dizendo: aprofunda as raízes. Existe abalos aqui. Se a quarentena está me tornando forte, ela está dizendo: as suas raízes estão profundas. Então ela prejudica sim, se as minhas raízes estiver comprometida, mas se estiver profunda, ela me fortalece. Ok, interessante. Pastor Tony, algumas pessoas, pelo menos, né, no meu caso, têm falado: pastor Lediel, que bom que a igreja está com o culto online, que bom que está tendo essas pregações, mas muitas pessoas encontram dificuldade de cultuar online, né? Até por questão, acho, de várias distrações que acontecem. É possível cultuar online? É possível cultuar online, como é possível não cultuar online.
Essas são a mão e a contramão. O senhor acaba de citar um detalhe extremamente importante, que é a distração. Porque a internet ela é uma ferramenta muito vasta e ela oferece muitas coisas e clica aos olhos, né? Ela salta aos olhos. Então, nesse momento, uma das coisas que me preocupa é o tempo, né? Quanto tempo que isso vai durar e exatamente o problema do tempo. O tempo ele vai desgastando. Então, eu percebo pela própria quantidade de pessoas que nós tínhamos aos nossos cultos. Os primeiros cultos chegava a 500 pessoas e hoje a gente não passa às vezes de 100 pessoas, 70. Essa margem de diminuição, pastor Danilo, é uma prova de que as coisas diminuíram bastante, as pessoas vão perdendo esse contato com o culto. Então, culto online é bom, sim, faz bem, é um momento que era extremamente necessário, mas eu acho que o prolongar de tudo isso vai trazer sérias dificuldades para a igreja. Até porque, né, pastor Tony, quando a gente trabalha essa questão do culto online, existem alguns elementos do culto que acontece na comunidade que fica um pouco comprometido, né? Até mesmo essa dedicação plena, essa concentração do coração, do espírito, esse sentar para ouvir, a questão da comunhão além dessa família biológica, que faz muito bem para. Eu acredito que uma das grandes pedagogias da comunhão da igreja seja este ajuntamento além daquilo que é biológico. E com o esposo, com a esposa, com os filhos, isso é uma obrigação da existência. É verdade. Mas o estar junto com o outro, que é totalmente outro no aspecto biológico, mas é o meu irmão espiritual, as minhas virtudes, elas são ainda mais sustentadas, acionadas. A pedagogia de Jesus era exatamente essa, né? Fazer a jornada. Ele ensinava andando, então era muito próximo, Jesus, a partir de Mateus capítulo 16, então, quando ele faz aquela jornada para Cesareia de Filipe, ele vai, então, introduzir essa pedagogia da aproximação, de estar juntos, de fazer perguntas extremamente cruciais para que o discípulo identifique quem era Jesus, mas e quem também era ele nesse processo. Então, essa identidade à distância não existe. Por isso que eu tenho muita preocupação com o culto online. A minha oração é que isso passe logo, porque eu acho que quanto mais tempo, historicamente, a gente vê que tivemos grandes problemas com nossos resíduos. Nós precisamos pensar que o culto online ele não é uma substituição, ele é uma conexão. São coisas distintas. Eu tenho pensado sobre isso, porque quando nós entendemos que a tecnologia ela veio nesse momento para nos conectar, justamente nesse tempo em que, em tese, estamos todos tão distantes, ela nos conecta, ela cumpre esse papel de conexão, mas ela jamais vai substituir a comunhão de estar em uma igreja, de estar com o corpo de Cristo aqui, de fato, no templo. Então, nós precisamos pensar sempre nisso, de que ela não é um substituto, ela é uma conexão. Creio que isso é extremamente interessante, né? Claro que na Deblu, a gente já faz anos, acho que faz até mais de décadas que nós compartilhamos os cultos, né? Mas claro, o nosso culto presencial a gente também disponibiliza para aqueles que não têm como chegar aqui, né? Então eu acho que isso é muito importante, uma coisa não substitui a outra. Nós estamos vivendo um tempo único, né? E esse foi o meio de nós continuarmos então a abençoando as pessoas com uma palavra de fé, mas faz falta, né, o culto presencial e assim por diante. Eu fico imaginando assim, o desafio, né? Porque assim, nos nossos cultos formais ou tradicionais aqui no templo, você percebe uma certa dificuldade de alguns irmãos cultuar de maneira plena, né? Quantos irmãos que acionam o WhatsApp, acionam o Facebook, o Instagram na hora do culto? Agora, pastor Lediel, pastor Rosanildo, Adri, pastor Tony, imagina em casa, uma pipoquinha, uma bolachinha, não é verdade? O negócio é tenso, pastor Rosanildo. E tem uma questão importante dentro disso, que a gente não consegue através da internet, porque o ser humano ele é corpo, alma e espírito. E quando você faz, por exemplo, um culto online, você consegue alimentar o intelecto do indivíduo, até consegue tocar nele nesse aspecto.
Mas a questão presencial, de estar presente, de sentir o poder de Deus, de sentir a manifestação de Deus como num culto, como numa reunião, isso fica muito aquém. Você acaba alimentando o intelecto e informação é uma coisa que tem de sobra na internet. E daqui a pouco o culto é mais uma fonte de informação, vamos dizer assim. É mais difícil de você alcançar esse ser humano como um todo. A gente sabe, por exemplo, até dentro da própria psicologia, que essa questão do toque, essa questão de estar perto, essa questão de ver, essa questão da expressão facial, essa questão de... a própria questão de estar reunidos, irmanados, de aquela multidão do povo estar ali, isso tudo interfere muito no relacionamento, no culto a Deus. Isso é tão fato que em todos os tempos a igreja deu um jeito de reunir os irmãos. Mesmo com ordens de morte do imperador, ainda assim os irmãos não tinham internet para fazer os cultos, mas eles se reuniram nas casas, escondidos, foram para a madrugada, o culto era no domingo pela madrugada, e eles iam para o sepulcro, iam para as cavernas, para os sepulcros, para os cemitérios, para agregarem, para se reunirem, para estarem perto. Por quê? Porque com certeza só o fato da carta chegar lá não satisfazia essa necessidade humana de estar perto, de tocar, de olhar, de ver, de chorar, de derramar a lágrima, de sentir esta presença. Por isso que, na minha opinião, o culto online, ele ajuda, ele realmente conecta as pessoas, mas não substitui o culto físico pessoal. Acho que é importante a gente pensar que o culto online, ele envolve várias coisas, positivas e negativas. A gente já conseguiu abordar algumas delas. Mas eu tenho pensado muito nesse assunto quando eu paro para observar, e falando das coisas positivas, sobre a ressignificação do culto de fato. O que realmente o culto tem sido para nós. Porque essa questão de cultuar online ou de assistir uma ministração online, ela não vem de hoje, né? O nosso canal já oferece há muito tempo as ministrações online. Existem canais que têm muitos inscritos, as pessoas têm o hábito de ouvir a ministração online. E, como eu disse, ela não substitui. Mas também é importante pensar que nós precisávamos, me parece que nós precisávamos desse tempo em casa para ressignificar o nosso momento de culto aqui, porque agora nós temos ouvido assim constantemente, como eu sinto falta de estar na igreja, como eu sinto falta de abraçar, como eu sinto falta do louvor da igreja. Não é a mesma coisa. Você ouvir uma música no YouTube e você estar aqui em adoração não é a mesma coisa. Ela não substitui. E essa ressignificação, ela veio num tempo muito oportuno, porque eu tenho observado, trabalhando com jovens, que constantemente nós víamos pessoas buscando uma maneira de justificar o culto online para não estar na igreja. Ou seja, os famosos desigrejados, que a gente sempre escuta falar. Então, eu acho que esse tempo de coronavírus, esse tempo de quarentena, ela veio também para nos ressignificar. O que, de fato, é o culto para nós? Porque parece que, para muitas pessoas, havia se perdido o significado real de estar em igreja. Não sei se faz sentido isso que eu estou falando para vocês. Não, com certeza. Isso é uma fala comum hoje, que muitas pessoas entendem que o culto está fazendo falta. A grande preocupação é com a extensão de tudo isso. A minha preocupação, assim, eu entendo que foi um momento importante, eu não entendi ainda, mas eu tenho certeza que Deus tem todo um projeto por trás de tudo isso. Alguém me falou hoje assim, não, esse é o meu melhor secreto com Deus. Eu falei, cuidado para não ficar tão secreto que Deus não te enxergue mais. Cuidado. Então, tem muita gente dizendo isso, né, usando esses termos, mas qual é a preocupação? Historicamente, é que quando isso se estende, porque como que eu penso? Depende, o pastor falou assim, essa raiz, depende de como esse crente começou o seu exílio. Se ele começou muito bem, fortalecido, ele está legal. Mas se ele estava casado com o evangelho, mas com um amante chamado pecado, ele já desistiu, ele desanimou. Porque o grande problema é esse, que tem muita gente que chegou na quarentena debilitado espiritualmente. E ele só precisava disso. Porque às vezes ele tinha um compromisso com o pai, com a mãe, com a esposa, com o esposo, com uma responsabilidade com o departamento da igreja. Só que isso foi tudo que ele precisava. Esse tempo não é um tempo de estar próximo ou de perceber quanto faz falta o culto. É que esse tempo que for o tempo que ninguém vai me perceber mais e dá para eu dar minha escapada, e aí ele enfraquece. Porque o tempo é que me preocupa.
quanto tempo mais nós ficaremos sem o nosso culto? E o que isso vai trazer para a gente lá na frente? Como nós vamos chegar, pastor, no final de tudo isso? Ou seja, esse tempo vai revelando já, né, uma questão de vida espiritual que já vinha se caminhando, né? Bom, a gente falou então de alguns pontos positivos, pontos negativos, né? A gente sabe que também tem alcançado também pessoas que, quem sabe, não viriam na igreja, né? O culto online alcança algumas pessoas e eu acho que é isso mesmo, né? Alguns estão levando a sério os cultos e não cai na distração, como já foi citado. Tem um outro risco, o pastor Rosanildo, nisso, que a gente sabe que muitas são as igrejas, né? E a gente sabe que a internet também deu voz e vez para todos. Tem um grande risco de você filtrar o que você ouve para escolher apenas aquilo que te agrada, né? Porque se alguém está aqui na igreja e o sermão começa a ser duro, a pessoa vai ter que ficar ali ouvindo confronto. Mas se eu estou na internet, é muito fácil eu mudar o canal, eu ir para uma outra live, onde está sendo, né, uma palavra que não confronta a minha vida. Isso é possível também, né? É verdade. E, pastor Lediel, é interessante essa questão, que eu vou assemelhar a questão da comida, né? É a comida da mãe, que você tem um vínculo familiar para poder comer aquela comida diária, comida gostosa, maravilhosa. Todo mundo diz, comida da casa da mãe, e o restaurante. No restaurante é um lugar onde você vai e come, você não tem vínculo com o restaurante. E você escolhe e muda de restaurante quando quiser. Já a comida da casa da mãe, você não tem escolha, é aquela que ela colocar e pronto. Mas existe um vínculo. E essa é uma questão muito importante para hoje, nos nossos dias. Por quê? Porque talvez nós pudéssemos comparar, por exemplo, aos cultos online, a esse restaurante, em que a pessoa, ela escolhe o que lhe agrada. Isso não é bom. Isso não é bom, ela não tem um vínculo, ela não tem uma ligação, ela não tem um compromisso, uma responsabilidade. É como você falou, se eu não estou gostando da pregação, se a pregação está me ferindo em alguma coisa, está confrontando quem eu sou, eu basicamente, automaticamente, na ponta do dedo eu tenho o poder de mudar e ir para uma outra realidade. Já no culto, se levantar e ir embora é mais difícil, né? E até porque há um vínculo familiar de igreja, né? Ninguém numa reunião, quando a pregação está forte lá, o camarada se levanta e raramente isso acontece. Ele tem que, então ele fica ali e come salgado ou não, fica ali, aquilo confronta ele. E já na internet eu não tenho esse confronto, né? Dificilmente alguém quando, não estou gostando dessa palavra, isso vai contra aquilo que eu penso, vai permanecer. Isso é um problema sério, porque eu acabo sendo esse cliente de restaurante, que como aquilo que me agrada, e talvez aquilo que eu estou comendo esteja alimentando a minha deficiência física, por exemplo. Isso é um grave problema. Mais uma vez, fica bem pontuado de que esse tempo vai revelando os nossos amores. Porque assim, ficar na igreja, esse ponto assim, eu estou na igreja, não estou gostando da pregação, eu sou obrigado a ficar. Então assim, aí você entra a questão da obrigação. Tem coisas na vida que, se não for pela obrigação, você não começa. Mas a obrigação não pode ser o padrão para reger as nossas permanências na vida, em áreas. E lá em casa, o cara ele não é regido por nenhuma obrigação. E aqui vai mais uma vez a mexer conosco. Quando nós estamos na nossa família espiritual, na família Deblô, o que me prende aqui é a obrigação? Ou é o meu amor? Porque o amor vai cobrindo uma multidão de pecados. O amor vai cobrindo os defeitos de uma pregação, várias imperfeições à minha volta. O que vai me prender aqui já não é mais a obrigação. O que vai me fixar nessa comunhão é o meu amor. Porque o meu amor é a chave, é o elo, é a corda que me prende a essa comunhão. E isso vai ficando o quê? Pautado em casa. Eu não tenho dúvida de que alguma pessoa em todo o Blumenau, em algum momento, começou a assistir um culto de não estou muito afim não, e desligou. Mas isso revelou um ponto, alguma coisa desse coração. Revelou. Então, os nossos amores, né? Quais estão sendo as suas essências, né? Essas declarações estão extremamente contidas nas poesias dos Salmos. O poeta vai dizer que assim como a corça brama por corrente de águas, a sua alma deseja o Deus vivo.
E no verso 4 ele diz que ele não só ia, como ele conduzia pessoas ao templo, e ele está no exílio, a gente não sabe porquê, e ele sente falta disso. O Salmo vai dizer que eu prefiro estar à porta do que no acampamento dos ímpios. Eu quero ficar um dia na porta do que 1000 fora dela. Então, toda essa realidade é muito bem construída porque revela um sentimento de alma. Porque o culto começa com serviço. Lá no Levitismo é serviço. Mas depois da inauguração do templo em Salomão, se torna exatamente essa harmonia presencial. 120 levita entra tocando, 120 sai, todos os instrumentos, Deus manifesta a sua glória. Quer dizer, aquela emoção do culto, aquilo que o Espírito Santo tem liberdade para fazer, eu acho extremamente complicado nessa coisa online. Se eu me colocasse no lugar do Espírito Santo hoje, eu falei, e agora? O que é que eu faço? Eu faço o quê? Eu toco quem agora? Qual casa? Porque é muito... O cara está no indivíduo e às vezes ele está sozinho, um filho está aqui, outro está ali. Olha, eu tiro por mim, sabe, pastor? Principalmente depois de uma família adulta. Olha, eu tenho que quase que impor para que eu consiga hoje botar todo mundo no mesmo lugar, sentado na frente, para ouvir um culto hoje. Porque cada um tem o seu compromisso, já não são mais crianças. Agora, se eu tiro por mim, então, eu tenho essa preocupação. Acho que o culto, ele tá bom, é útil, chegou, é um momento extremamente importante, mas ele, como você disse, ele não tem como substituir a presença, né? O presencial é fantástico. Eu estava pensando aqui que, na verdade, se nós formos observar, de fato é meio que uma necessidade humana, eu não diria nem necessidade, é um anseio humano, palavras de afirmação ou apreciação. Então, a busca, muitas vezes, por essas ministrações que afagam o ego nesse momento de quarentena, ela aumenta, porque está todo mundo com uma crisezinha em casa, está todo mundo com um anseio por algo, e aí acaba escolhendo sempre a playlist ou a ministração que afaga o ego. E isso é muito recorrente. Basta a gente observar que quando você confronta frente a frente uma pessoa, já é extremamente difícil. Agora, se ela tem a possibilidade de escolher não ser confrontada, é muito fácil ela não escolher. Só que nós precisamos lembrar que o confronto gera maturidade. E não tem como viver um cristianismo pleno sem que haja um confronto, porque nós temos a identidade do pecado, e o pecado está em nós. Então, se eu não for confrontada no meu pecado, como viverei eu, né? Isso é algo muito sério. Quando nós deixamos de aceitar o confronto, isso revela um amor muito perigoso. O ego que está dentro de nós, né? De nós não conseguimos aceitar que a palavra viva, aquela que confronta e traz maturidade, precisa ser dita para nós. Isso eu acho muito sério. Pastor Lediel, eu sei que é um dos assuntos que estão ali em pauta, a questão dos benefícios que nós temos com esse momento. Eu acho que esse momento, historicamente, ele é muito importante para nós. Assim como o exílio foi muito importante para o povo hebreu, esse momento é muito importante para nós. Nós estamos verificando uma geração que está vindo, como disse, cumprindo obrigatoriedades. Cumprindo obrigatoriedades. O fato de eu estar no templo já me faz um salvo, já me faz um cristão. E a gente sabe que isso não é fato, isso não é verdade. Assim como os hebreus estavam acostumados a cumprir com os rituais e se sentiam saciados e justificavam-se diante de Deus, o exílio veio mostrar para eles que não era verdade. E o exílio veio filtrar, veio renovar a religião judaica, né? E até inclusive fortalecer, unificar, tornar ela forte. E até hoje nós temos o judaísmo no mundo inteiro. E eu fico pensando que a geração anterior ao exílio, ela nunca poderia se consolidar como religião. E eu fico pensando também que os desafios que a igreja haverá de passar ainda, se ela viesse naquela vida rotineira, mecânica e automática, obrigatória, esse crente dessa geração, ele jamais poderia enfrentar os desafios que a igreja haverá de passar. Então eu creio que esse momento, ele é fundamental. E eu creio ainda mais, eu creio que ele é um momento histórico. Por quê? Ele vai revelar as nossas fraquezas. Ele vai revelar, por exemplo, o quanto nós de fato amamos a Cristo. Né? E é interessante porque o exílio foi algo que aconteceu, que num primeiro momento ruim para Israel, mas desencadeou uma série de eventos
fantásticos, eventos que marcaram a história da religião. Foi no exílio que nasceu as sinagogas, foi no exílio, por exemplo, que começaram a surgir as cópias da tradução hebraica, porque à medida que aumentou o número de sinagogas, cresceu o número de escribas, e isso foi um passo para a versão da Septuaginta, e aí surgiu a Bíblia em grego para o mundo inteiro ler. Então, o exílio foi ruim? Foi, para quem estava ali, que não estava firmado, que não estava amadurecido, mas olhando do ponto de vista divino, foi um grande evento. E eu creio que essa quarentena agora pode ser sim, do ponto de vista humano e pequeno, um desafio muito grande, mas eu creio que do ponto de vista da religião no todo, será um grande marco, e isso desencadeará uma série de eventos que nos prepararão como igreja para o futuro que está por vir. E assim, né, muito irmão que nunca ganhou oportunidade no culto, né, fazendo live em família, culto e tudo mais, né, o negócio melhorou, foi muito, né, pessoas tímidas, todo mundo fazendo live, virou muito bons pregadores aí, pastor. Olha, eu concordo com o pastor Rosanildo, tudo que ele falou a respeito do exílio, só que o exílio também teve muitos problemas, deixou muitas marcas negativas. O tempo do exílio trouxe alguns problemas. Primeiro, perder o nome de Deus. Volta a partir do exílio, quando ele termina em 539, que eles retornam para Jerusalém, eles fazem o alicerce, só que eles não têm afinidade ao culto, eles não têm afinidade ao templo, eles levam de 538 aproximadamente a 520 com Ageu para recomeçar tudo de novo. Essa é a minha preocupação, pastor, humanamente falando, essa distância. Eles levam esse tempo inteiro para recomeçar, e ainda nós temos mais dois problemas. Muitos não voltaram, preferiram ficar na Babilônia. Esse é outro problema sério. O meu medo é que muita gente depois acostume com tudo isso, acostume com o pecado, esse crente de raiz rasa e não retorne. Eu disse para o pastor Ezequiel, pastor, vamos nos preparar para termos trabalho de buscar esse pessoal, que muitos não vão voltar, eles vão ficar na Babilônia. Aí a sinagoga tem todo o seu contexto didático, mas em compensação, se a gente fizesse uma aplicação, muita gente vai ficar na sinagoga, que é em casa. Eu leio em casa, eu aprendo em casa, eu estudo em casa, eu ouço em casa. Só que a sinagoga nos dias de Jesus era exatamente um tipo de internet, só se falava aquilo que se interessava. O farisaísmo já tinha dominado. Então, os caras só pegavam o rolo e só liam aquilo que era extremamente interessante para ele. Tanto que quando Jesus chegava lá, ele apanhava e largava a régua. Mas por que ele largava a régua? Porque ele sabia que o pessoal que estava ali só lia o que ele interessava. Então, se a gente faz uma aplicação do texto, dos contextos históricos, pós-exílico, nós temos, ou ele vai ficar na Babilônia, ou ele volta para a igreja, mas leva muito tempo para voltar a ser o que ele era antes, ou ele vai preferir ficar na sinagoga, que eu vou chamar de casa hoje. Amém. Olha aí. As comparações aí estão bem interessantes, né? O exílio do povo de Israel com o nosso tempo de quarentena, alguns aprendizados. Nós já queremos mandar um abraço para você que está participando conosco, porque aqui você viu que o assunto hoje está quente, né? Nós estamos respondendo a pergunta se a quarentena ela pode prejudicar a nossa fé. E já vimos pontos positivos, negativos. O pessoal está participando. Quero mandar um abraço para a Regina. A Regina até colocou assim, olha, nesse tempo o pai está fazendo uma limpa, né? Está fazendo uma limpa. No apagar das luzes, né, vai ficar quem verdadeiramente está buscando a Deus. A Mônica, um abraço para a Mônica, a Júlia, minha esposa. A Júlia colocou assim, o confronto gera maturidade, quando nós estávamos falando do confronto. Um abraço para a irmã Flávia, né? A irmã Flávia, ela marcou, quem ama verdadeiramente a Deus, né, vai curtir as coisas que vêm de Deus e vai também crescer espiritualmente, né, nesse tempo. Um abraço para o irmão Osmar, que Deus abençoe o irmão Osmar. Ele está dizendo, né, se estamos realmente no Senhor, nada nos separe. Tem muitos comentários. Quero mandar um abraço para o Carlos, para a irmã Célia, quero mandar um abraço para o Dijan Bento, o Olisiel, para a Helena, a dupla, o Joel e Elaine, Luiz Afonso. Deus abençoe a irmã Linda, a Renata, bastante gente participando. Que bom que vocês estão conectados conosco e à medida do possível nós vamos aí mandando um abraço para todo mundo. Se você tem pergunta no final, a gente também vai aqui responder. Nós falamos dessa questão, então, da pessoa selecionar, né, e tal. Uma coisa importante também, como eu tinha citado antes, que a internet deu voz e vez para todo mundo. Em todas as áreas, todo mundo se tornou doutor.
né? O que tem de doutor agora a respeito do coronavírus, né? O que tem de doutor a respeito da cloroquina, o que tem de doutor para tudo. E, infelizmente, tem os doutores de Bíblia e Teologia que muitas vezes estão com heresias, né? Heresias compartilhando, e isso, claro, hoje está ali sendo servido para todas as pessoas. É um grande risco também que nós corremos, pastor Aguiar. Com certeza. Bom, estamos recebendo um dilúvio aí, né, gente, de distorções, interpretações escatológicas, né, devido a todo esse cenário. E o pior, né, muita gente vai bebendo dessa água sem filtrar, sem confrontar, sem ser um bereano, né? E de repente essas pessoas vão se alimentando disso e vai tornando isso como verdades inquestionáveis da vida, né? Eu acredito que, mais uma vez, aqui vai revelando as nossas maturidades, né? O quanto que é necessário, independente da fonte. Nós temos falado aqui na família Debulu, né? Todas as pregações que saem deste altar, os nossos ouvintes têm total liberdade e até obrigação de conferir essas pregações à luz das Escrituras. Precisa filtrar, precisa trazer à luz, né? E nós queremos crer, né, de que os irmãos bereanos que vão conferindo esses conteúdos possam de fato estar em ação, porque olha, hoje eu recebi assim um vídeo assim que, olha, irmão, é de chorar. Eu me deu vontade de chorar quando eu vi aquele vídeo de um conteúdo assim totalmente escandaloso das Escrituras. Eu digo, Deus, espero que muitos dos meus irmãos, ao ver isso, venham dar náusea de fato, né? E não venham admirar ou pensando, nossa, que coisa interessante, um ponto de vista diferente, eu nunca tinha pensado nisso. Mas de jeito nenhum. Existem algumas abordagens. Perdoa aqui se eu estou sendo muito rude, né? Não vou falar não, mas vou falar assim, a gente tem que dar descarga, irmão. Existem algumas coisas que tem que dar descarga, porque é isso mesmo, não merece mais nenhuma consideração. Então assim, olha, se não está na Bíblia, eu volto a dizer uma das frases dos puritanos, se não está na Bíblia, não foi Deus que falou. Então assim, ó, não vai além do que está escrito, seja criterioso, seja lúcido, né? Seja lúcido, porque, meu irmão, que Deus tenha misericórdia, pastor Lediel. E eu acho que, assim, o que não está na Bíblia, interpretado da maneira correta, né? Exatamente. Porque todas as principais heresias também surgem da Bíblia, não é isso, pastor Rosanildo? E tem uma questão muito importante ainda nisso daí, que é a questão de que Jesus falou sobre os frutos, conhecer essa árvore pelos frutos. A pessoa vai para a internet, por exemplo, e ali ninguém conhece a vida dessa pessoa. E é ruim porque, como foi falado aqui, qualquer um se torna doutor. Não tem vínculo, não tem conhecimento de causa, mas ali, independente de quem quer que seja a pessoa, ela se torna uma autoridade no assunto. E Jesus disse que nós devemos cuidar, porque temos que conhecer esta árvore, para saber de fato quais são os frutos dessa pessoa. É uma pessoa crente? É uma pessoa comprometida com Deus, comprometida com Cristo? Qualquer um pode ir na internet e falar o que achar bem, achar o que é certo ou errado. A pergunta é, o que a pessoa está falando está na Bíblia? A interpretação é correta? Essa pessoa é comprometida com Deus e com o Evangelho? Isso a gente acaba não tendo através das mídias, das redes sociais. Ok, deixa eu polemizar um pouquinho, pastor Tony, deixa eu polemizar um pouquinho, dentro desse assunto, né, heresia, não heresia, a gente viu que desde o começo aí dessa pandemia, muitos, até pastores e muitos crentes, colocando abertamente nas redes sociais, Salmo 91, né? Deixando bem claro, não, eu nem preciso me cuidar, nem vou passar álcool em gel, porque nenhuma praga chegará à minha tenda. Até onde isso é fé, irresponsabilidade, falta de cuidado, pastor Rosanildo? É uma pergunta difícil, tem os mestres aqui, mas o meu menino João falou, pai, eu não sei por que o senhor está preocupado. João tem 7 anos, porque está escrito que nenhuma praga chegará à tua tenda. E ele falou isso para mim, eu falei para ele, rapaz, onde é que tu anda aprendendo essas coisas? Lá em casa, com certeza. E a gente precisa tomar cuidado na interpretação dos textos sagrados, porque você lê e interpretar a seu bel prazer não é fazer, não é seguro. E o Salmo 91, ele é um salmo messiânico. Ele é um salmo messiânico.
Se você pegar, por exemplo, o Salmo 22, ele diz: Eli, Eli, Deus meu, por que me desamparastes? E a gente pode querer interpretar cada salmo para a nossa vida como que escrito exclusivamente para nós, e nós temos que ter o cuidado de interpretar aquilo que cabe a nós e o que não cabe a nós. Isso é muito importante. Por quê? O próprio Lúcifer, quando aborda Jesus no deserto, ele entende que o Salmo 91 está se referindo ao Messias. E é óbvio que dentro dessa interpretação ainda vai mais além da questão espiritual, que a igreja é triunfante dentro da sua missão espiritual. Mas isso não nos livra, por exemplo, de sofrimento, de enfermidades. O próprio apóstolo Paulo, ele reclama várias vezes de situações cotidianas, comuns de qualquer ser humano. E com certeza o apóstolo Paulo tinha muito mais prerrogativas do que nós como crente. E eu pergunto, se esse salmo, dentro desse dizer bíblico do salmista, o Salmo 91, está dizendo que o crente não vai ficar doente, então Paulo não era crente? Então Timóteo também não era crente? Ou não tinha fé suficiente? Se eles não tinham, nós temos. Então é uma questão que, se eu interpretar esse texto, que todo cristão, e aí eu creio que os teólogos da teologia da prosperidade gostariam muito de interpretar dessa forma, então quer dizer que todo aquele que fica doente, que pegou, por exemplo, o coronavírus, não é crente, não estava bem com Deus, não estava firme no Senhor. Não é verdade. A gente sabe historicamente que todos os cristãos, Jesus disse: no mundo tereis muitas aflições. Pedro escreveu dizendo na sua carta, dizendo: olha, não estranhem as ardentes provas que vêm sobre vós, como se fosse uma coisa estranha, mas saibam que no mundo inteiro os irmãos estão passando por isso. Então, essa interpretação não está em harmonia com a totalidade das Escrituras. De fato, mesmo sendo crente, você pode ser apedrejado como Estevão, mesmo sendo crente, você pode ser decapitado como Paulo, você pode pregar como missionário, sofrendo com enfermidades, e isso tudo está totalmente compatível com o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Já que é para polemizar, então eu quero trazer uma outra perspectiva. Pensando nessa questão de praga nenhuma chegará à tua tenda, né? A gente precisa pensar que religião e ciência, elas não estão competindo entre elas, né? São duas esferas bem diferentes, que cuidam de áreas diferentes. Enquanto a religião, ela se ocupa das questões biológicas e científicas, a religião, ela vem mais no sentido, cuidando do sentido de vida e da fé, e espiritualmente falando. Então, quando eu paro para pensar que toda verdade, ela é uma verdade de Deus, as verdades científicas que vêm para esse tempo, principalmente em questão do coronavírus, os dados científicos que nos são apresentados, dizendo que há um contágio, que há um perigo, nós não podemos ignorar uma verdade cientificamente comprovada, porque ela é uma verdade de Deus. Então, todos os campos que possuem verdade são verdade de Deus. Então, quando eu ignoro, dizendo, não, nada, mal nenhum chegará na minha tenda, eu estou ignorando uma verdade que vem de Deus. Eu estou sendo, no mínimo, negligenciando algo muito sério. E eu percebo que as duas caminham muito juntas. Religião e verdade, e religião e ciência nesse ponto. E as duas estão buscando um único propósito, que é assegurar a vida. Então, nós não podemos ser negligentes nesse sentido também. O Salmo como um todo é um confronto com as crenças daquele tempo também. Porque, na verdade, o André Choraquim, ele abre o Salmo dizendo assim: sentado no segredo do Supremo, ele passa a noite à sombra do Poderoso. Seria a tradução mais próxima sentado no segredo do Supremo, ele passa a noite à sombra do Poderoso. Então, ele está falando de uma relação muito íntima. Quando o Salmo vai discorrendo, você vai perceber que ele vai citar algumas coisas que eram crenças dos povos vizinhos, que eram pragas noturnas, pestes, meio-dia o cara ficava ensolarado e ficava, como dizia a minha avó, de miolo mole, à noite a lua. E esse mal a qual o poeta está se referindo, não é esse mal de uma bactéria ou de um vírus que vai entrar na minha alma e vai me destruir. É desse mal que destrói o relacionamento e a intimidade e a comunhão com aquele eterno que está sentado com ele num lugar que não é férias, não é final de semana, não é uma temporada, ele habita. É totalmente isso. Se você fizer uma hermenêutica desse salmo a partir de Cristo ou dos pais da igreja, a gente pira, porque todos eles sofreram, morreram, e na verdade, o maior mal, o mal que não vai chegar à minha tenda,
Não é o coronavírus, é o mal que vai destruir a minha alma. Porque desse Jesus disse, olha, não fica preocupado com aquilo que pode te matar o teu corpo, que isso é tranquilo, fica preocupado com o que vai matar a tua alma. Então, isso aí, na verdade, nenhuma hermenêutica pode ser fora de Jesus Cristo. Para a gente, o modelo de sofrimento, o modelo de interpretação da palavra é Cristo. Se Cristo foi quem foi, viveu o que viveu e passou o que passou, meu amigo, não vão ser palavras triunfalistas, não vão ser textos isolados que vão massagear o meu ego ou me dizer alguma coisa que não é. Nós estamos aqui para viver. E assim, né, a resposta de Jesus a Satanás, não tentarás o Senhor teu Deus, né? Essa questão, eu fico pensando, quando Paulo estava em Malta, em Atos 28, ele estava trabalhando para alimentar a fogueira e de uma maneira inesperada, uma serpente o pica. Uau, um acidente. Deus livra milagrosamente Paulo por um propósito que ele tinha de ir a Roma, um testemunho que ele estava na vida de Paulo. Paulo seria esse instrumento para aquela ilha de conversão e assim por diante. Agora imagina que Paulo, nossa, que bênção, que milagre que Deus fez, beleza. Imagina ele chega em Roma, ou mesmo na ilha, digamos na outra semana, ficar lá 3 meses. Um mês depois você vê Paulo lá brincando com as cobras. Deixa eu brincar aqui com as cobras, porque elas não têm mais poder sobre mim. E suponhamos que nessa brincadeira com alguma serpente ele seja picado. A pergunta é, o Deus que livrou ele lá naquela fogueira, livra ele novamente? Não, mas de jeito nenhum. Então, quando você vai descumprindo algumas normas necessárias para a vida, para a saúde, você está tentando Deus. Deus não tem... Uma das grandes, quando eu olho para o texto de Satanás, a Jesus ali, Satanás puxa um texto, puxa uma promessa e se aplica em um contexto totalmente diferente. Promessas dadas, interpretadas e aplicadas em contextos errados, essas promessas perdem a sua validade. Qualquer promessa que você clama por ela, mas que não se aplica no tempo e no contexto, ela não tem a sua validade. Então, assim, alegar, pastor Lediel, de que como povo da promessa, igreja, estamos cobertos do sangue de Jesus. Eu não vejo, por exemplo, no contexto de Israel, nas pragas que foi ao Egito, eu não consigo ver, se eu estiver aqui muito ingênuo, me corrijam, eu não vejo Israel andando nas ruas, né, caindo saraiva, né, e o povo na rua, tudo em trevas, e o povo na rua, lá tendo lá um olhar noturno, né, tudo em trevas, e eles andando na rua. Eles ficavam nas suas realidades domésticas, né? Então, assim, um cuidado, é um zelo. Deus estava tratando com o Egito, mas o povo estava ali, né? Houve uma atitude de cada casa israelita, né? Até porque, pastor, a fé, ela não nos isenta de responsabilidade. Se nós agirmos de forma irresponsável, sabendo que, por exemplo, o toque nas pessoas, ele não é permitido, é uma orientação de saúde. Não se pode sair tocando nas pessoas, ou aglomeração. A fé não nos isenta dessa responsabilidade, muito pelo contrário, ela nos responsabiliza, porque nós estamos recebendo essa informação. Então, se eu simplesmente agir de forma irresponsável nesse sentido, eu estou tentando a Deus. E assim, quando Jesus curava, por exemplo, um leproso, e dizia assim, olha, vai e mostra ao sacerdote, porque o sacerdote, ele tinha esse papel, né, de perito, né, de perito. Então Deus está dizendo, olha, considera isso, não é porque você está curado, vai lá, tira a prova. É como se Jesus estivesse valorizando esse ato da perícia, né? Então, precisa, a fé não nos deixa irresponsável, a fé de fato nos leva à responsabilidade. E talvez o que as pessoas talvez possam pensar é, se eu pegar coronavírus, o Senhor vai me curar. Me dá uma ideia de que o milagre vira regra, sabe? De que eu posso ser negligente em algumas ações e esperar que o milagre vire regra, mas o milagre não é regra. A ideia de tentar a Deus, né? Quando Paulo, ele olha e diz assim, não, eu acho que nós não devemos entrar no mar porque as condições estão indicando que nós não devemos, ele estava notando pelas evidências que aquilo não deveria ser feito. Mas por uma circunstância alheia a ele, foram ao mar e naquela circunstância específica o milagre aconteceu, porque não dependia daquela escolha dele. Então o milagre não foi a regra, o milagre foi a exceção. E aí quando eu tenho ações que eu posso fazer para evitar,
né? Um contágio, até mesmo contaminar outra pessoa, por que eu vou tentar a Deus? Por que eu vou agir dessa forma, sabendo que o milagre não é regra, né? Amém. Você viu que o assunto aqui tá bom demais, né? A gente tem bastante visão a respeito aqui das pautas que estão sendo colocadas e tem bastante gente participando. Mandamos um abraço aí para todos esses que estão participando. Tem gente lá de Goiás, gente de Goiânia, Se é Goiânia, é coisa boa, é coisa boa. Tem gente de Anápolis aí com a gente, tem gente até do exterior, que Deus abençoe, né? Quem está conectado aí. Um outro assunto também, nesse tempo de quarentena, que eu já vi que já deu até briga aí entre os cristãos nas redes sociais, né? Contribuições, porque as igrejas estão fazendo os cultos online e estão incentivando, né, as pessoas a ofertarem, a dizimarem. Até onde isso deve ser feito ou não? Pastor Aguiar, a igreja deve incentivar contribuições nesse período de quarentena, igreja online? Então, bom, uma grande informação que o senhor deu logo no início da nossa live é que a nossa igreja já está aí, né, online há mais de uma década, né? E os nossos cultos são transmitidos de maneira integral, né? Então, todo culto nosso transmitido, nós temos o nosso momento de contribuição como parte litúrgica, de demonstração, de adoração, de cumprimento dos princípios bíblicos. Então, isso já está em evidência, né? Já está em evidência. Bom, quando nós olhamos muitas críticas em relação à contribuição em tempos de crise, eu quero salientar 3 considerações. A primeira consideração é de que quando a Bíblia trabalha a respeito do princípio da contribuição, a Bíblia trabalha a respeito segundo as suas condições, segundo as suas possibilidades. Se em uma crise me falta renda, eu não tenho renda, não entrou nenhuma renda para mim, eu não tenho nenhuma responsabilidade diante de Deus ou culpa de não poder contribuir, porque não teve nenhuma renda. Ponto. Segundo ponto, o princípio da contribuição, ela é além das circunstâncias. O princípio da contribuição, e não apenas da contribuição, qualquer princípio bíblico não é circunstancial. É um princípio que é permanente, ele é acircunstancial. Então, ora, se o princípio é além das circunstâncias, independente das circunstâncias, eu preciso cumprir esse princípio. Claro, obedecendo segundo a minha contribuição, segundo a minha renda. Ora, se em dias aonde que o meu salário estava naquela altura, eu contribuía valor X. Agora, na crise, houve lá um corte na minha renda, então eu poderei diminuir a minha contribuição, mas eu preciso manter a minha generosidade. Se existe alguma renda que eu estou recebendo, eu tenho oportunidade de exercer. Primeiro ponto, é um princípio bíblico, segundo a minha renda. Então, se eu ganho muito, eu tenho possibilidade. Se eu ganho pouco, eu tenho possibilidade. Se eu não ganho nada, eu não tenho nenhuma culpa. Segundo, é um princípio não circunstancial. Esteja eu na fartura, esteja eu um pouco na escassez, eu preciso cumprir com esse princípio. Em terceiro lugar, o princípio, quem que precisa quando se fala da contribuição? Primeiro, a igreja precisa. A estrutura da igreja precisa. A igreja é uma família que o seu alcance de serviço social é algo gigantesco. As demandas que cresceram aqui na família De Blue a respeito da nossa assistência social é algo fora de qualquer outra demanda passada, né? As cestas que estamos recebendo, solicitações, é algo que nunca tivemos esse número. Só para complementar isso, pastor Aguiar, né? A gente não gosta de usar também o que a igreja está fazendo socialmente para se promover, e você pode procurar nas redes sociais da The Blue, você não vai encontrar. Mas para você ter uma ideia, você que está aí acompanhando o nosso bate-papo, eu acho que só na catástrofe de 2008 em Blumenau que a gente teve tanta necessidade assim, né? Mas nessas semanas de quarentena, a The Blue em Blumenau, contando os nossos bairros,
nós já abençoamos as famílias carentes com 244 cesta básica nessas semanas. E claro, isso mostra a unidade do povo, porque nós, né, pedimos para aqueles que viessem aqui, deixassem 1 quilo de alimento, conseguimos fazer algumas, outra usamos recursos financeiros da igreja mesmo para comprar algumas cesta básica, mas 244 cesta básicas já foram entregues nesse período de quarentena para as famílias necessitadas, e não apenas de membros, né? Muitas pessoas que a gente nem conheciam, mas chegaram mostrando necessidade, a gente comprovou que estavam realmente precisando e a gente estendeu a mão como igreja. Valores com remédios, valores com gás, valores com luz e água. Então, assim, o alcance da assistência social da igreja é muito grande, é muito gigante. E como que nós fazemos isso? Claro, através da generosidade dos seus membros. Agora, um ponto interessante é que nós contribuímos. Quem precisa? A igreja precisa. Mas também quem está em necessidade, ela também é chamada, à luz das Escrituras, a contribuir segundo as suas possibilidades. E nós temos o exemplo de Elias e aquela viúva. Eu achei muito interessante a intervenção de um pastor que diz o seguinte, que se Elias fizesse o que ele fez com aquela viúva, que ele pediu para fazer uma refeição, e ela disse, mas essa refeição é para mim e para o meu filho, e amanhã já nós não temos mais. Se Elias fizesse esse ato hoje, em um culto online, você imagina o bombardeio que ele iria receber. Mas ele está nos ensinando um princípio bíblico. Porque quando você contribui segundo a sua condição, Deus nunca vai pedir o que nós não temos. Quando nós contribuímos segundo as nossas possibilidades, existe um pacto, existe uma aliança de Deus em mover, em fazer, em trazer bênçãos, mas bênçãos por demais. É o que Paulo vai dizer à igreja de Filipenses. Eu louvo a Deus pela vida de vocês, e eu recebo a oferta que vocês estão me dando, não é porque eu quero tirar proveito de vocês, é porque eu sei que quando vocês abençoam, isso destrava, isso desbloqueia, isso atrai muitas bênçãos do Senhor. Então o ato de você contribuir, eu lembro, pastor Lediel, eu não morava aqui ainda, mas eu lembro que eu saiu na CPAD, porque eu assisti foi pela CPAD, nessa catáloga, não sei se foi de 2011, foi de 2008, que alguém perdeu tudo, e ela disse, foi um irmão, e diz assim, eu perdi tudo, mas a única coisa que eu não perdi foi o meu dízimo, eu vou levar o meu dízimo para a igreja. Eu lembro disso, e quando eu comentei com o pastor Nilton, assim quando eu cheguei aqui, ele me falou o nome do irmão, de que no meio de toda aquela catástrofe, o irmão disse, eu vou levar meu dízimo, porque isso aqui não interfere na minha fidelidade. E o pastor Nilton disse que esse irmão, ele ganhou uma casa, não sei se foi a igreja, foi os irmãos que mobilizou, né? E construiu a casa para ele. Então assim, em meio às minhas necessidades, mas eu sou convidado a exercer a minha generosidade na minha condição, na minha possibilidade. Pastor Rosanildo. E há uma questão muito complexa, contribuindo com o que o senhor está falando, pastor Aguiar, é que é a questão do culto e da adoração a Deus. Em todos os tempos, a gente percebe que há uma ligação completa entre o culto, aquele que adora, aquele que serve a Deus, em todas as áreas da vida. Se nós voltarmos no passado, nós vamos ver que haviam vários cultos pagãos que estavam ligados a áreas da vida, como por exemplo, a divindade de Mamon, e havia lá um culto exclusivo a Mamon, em que eles iam e contribuíam, ofertavam. Hoje nos nossos dias, por exemplo, você pode falar de qualquer tema nas Escrituras e as pessoas te ouvem. Mas quando você abre o tema finanças, as pessoas, elas criticam duramente. O pastor Hernandes Lopes faz um comentário, diz assim, olha, eu prego sobre todos os temas e as pessoas vão lá, assistem e colocam embaixo, você é homem de Deus, mas é falar de finanças. Por quê? Porque isso é uma divindade. O dinheiro é uma divindade. Então, todo e qualquer crente em Jesus, ele sabe que a sua fé, ela entra em todas as áreas da sua vida. E isso é fora de circunstâncias. Não depende se você ganhou muito ou ganhou pouco, se a situação está sobrando ou está faltando. Isso é uma questão de adoração, de serviço.
Você sabe que Deus, é Senhor na sua vida em todas as áreas. Você vê, por exemplo, o culto a Baal-zebub, que era o deus das moscas, que eles faziam festas com comida, e sobrava comida, aquilo apodrecia, dava um mau cheiro, infestava de mosca, por isso que é Baal-zebub, o deus das moscas. E você vê o povo cristão, o povo de Deus, o povo hebreu, sendo chamado agora a ter uma culinária comedida, comendo em tempos certos, comendo alimentos certos, Deus tendo o controle da vida deles numa área da culinária que para outros povos vivia de qualquer maneira. Então Deus nos chama em todas as áreas da nossa vida, inclusive a financeira. Contribuir não é uma questão apenas, e aí eu vou até abrir um parênteses e dizer o seguinte: nós devemos contribuir não porque a igreja dá sacolão, nós devemos contribuir não porque isso vai reverter em bênção para a sociedade. Isso aqui não é assistência social, isso aqui é uma igreja. Nós devemos contribuir porque isso é uma responsabilidade humana para com o Deus que nos deu todas as coisas. Se você ir lá no hospital e você tiver que receber o oxigênio, você vai ter que pagar por aquele oxigênio. E lembre-se que eu estou há 43 anos respirando e nunca paguei um centavo, e Deus me dá o oxigênio todos os dias. É uma forma pública de eu dizer a Deus que eu agradeço por tudo que Ele tem feito por mim, pela sobrevivência que Ele me dá, pela respiração que Ele me dá, pela saúde que Ele dá. Então isso não é uma questão, eu posso até questionar e fazer como obrigatoriedade ou não, mas é uma forma de eu cultuar a Deus. É apenas mais uma área do culto, mas ela é sim importante. Por exemplo, quando um rapaz casa com uma moça, ele, durante o seu casamento, ele vai ter os momentos de alegria, de festividade, mas ele tem outros momentos, por exemplo, que é o trabalho, e ele vai ter que entender que o casamento também exige que ele saia de manhã cedo para trabalhar, enfrentando chuva. Se ele tem carro, vai de carro; se não tem, vai de bicicleta, vai de pé, vai de ônibus, porque ele tem um comprometimento. O casamento envolve o trabalho, que vai trazer o dinheiro para dentro de casa, que vai trazer o alimento para dentro de casa, e é uma obrigatoriedade dele. O culto a Deus não está restrito àquilo que eu quero, mas está restrito, ele se dissipa, ele está envolvido em todo o meu modo de viver, seja nas minhas palavras, seja na comida que eu como, seja em tudo que eu faço, tem que adorar a Deus, inclusive o meu trabalho. Se eu trabalho e o meu trabalho não produz adoração a Deus, então naquela área não é a Deus que eu estou servindo. E assim, né, pastor Zanildo, é ótimo, isso a Bíblia diz, né, e lá em Levítico, que ninguém apareça diante de mim com as mãos vazias, né? Essa materialização a partir dos nossos recursos é algo extraordinário. Mas assim, é importante, né, nós enfatizar uma vez mais de que nós somos contrários. Toda a extorsão, todo o abuso, né, que tem sido feito nesses dias, né, colocando um fardo, né, colocando líderes que estão mandando vender imóveis para contribuir nesse tempo, né. Isso é um abuso, isso é algo antibíblico, né, isso é algo danoso, isso é reprovável diante de Deus e a partir de todos os princípios que nós acreditamos, né. Existe toda uma coerência bíblica. É por isso que quando a Bíblia fala assim, ó, segundo o que Deus propôs no seu coração, quando Paulo vai organizar nas finanças, as ofertas de Coríntios, planeje segundo as suas condições. Pronto, aqui Deus coloca grande e pequeno, Deus não exclui ninguém dessa possibilidade. E é importante que essa questão, por exemplo, das extorsões, elas vêm dar argumento, por exemplo, para o outro extremo, que é a não contribuição. E é interessante porque quando eu contribuo, aquele período que eu passei trabalhando, ele está glorificando a Deus. É uma forma de culto. Quando você está lá na fábrica trabalhando e você é um contribuinte, o seu trabalho está glorificando a Deus. Aquele período de 8 horas foi um culto que você fez, que veio, através disso, foi convertido na sua oferta, na sua contribuição, e Deus foi glorificado através disso. Amém. Bênção. Eu acho que essa fala encerra pelo menos esse assunto, né? Nós temos visto extremos, uns abusando, mas a gente não pode ir para um outro extremo da negação. Precisamos ficar centrados na palavra, e a palavra mostra que a contribuição com generosidade é adoração, é um princípio, e princípio se obedece sempre, não apenas em tempo de bonança, mas em todos os tempos. Mas hoje eu não vou ficar aqui dando minha opinião, porque eu hoje estou aqui na posição apenas de
intermediador aqui das perguntas, e isso me coloca numa posição confortável em algumas coisas, como esse tema que eu vou entrar agora aqui, né? Eu vou lançar para vocês que se virem aí. Nós temos visto, tempo de quarentena foi um decreto do governo, e o Brasil está dividido, né? Deve ou não deve obedecer o decreto da quarentena? Porque... E daí vem, né, as opiniões, né? Isso está sendo um abuso, está trazendo muito prejuízo econômico. Enfim, são muitas as vertentes que isso, né, vai gerar. Nós precisamos agora trazer para a realidade da fé, né? Até que ponto o cristão ele deve obedecer os decretos do governo? Vou começar com você, Adriciano, porque você é da área jurídica, né? Uma das representantes aí da Ana Júri, dos juristas cristãos. Vou começar contigo. Até que ponto o cristão obedece os decretos do governo? É importante a gente contextualizar primeiro o que aconteceu nessa situação aqui em Santa Catarina, porque isso repercutiu a nível nacional assim de uma forma, nossa, que eu particularmente achei muito boa, muito positiva. Aconteceu no dia 2 de abril que uma família estava aqui em Forquilinha, uma família de 5 pessoas se reuniu para um tempo de oração. E a autoridade policial chegou até essa casa, abordou eles e pediu para que parassem esse tempo de oração. Essa abordagem policial ela aconteceu com base no decreto 515, que o governador emitiu no dia 17 de março, e esse decreto ele traz lá no artigo 3º algumas especificações de limitação de público, principalmente a reuniões de cultos, eventos. E a autoridade policial em si, ao meu ver, choquem-se, ela não estava errada, porque ela estava cumprindo um decreto do governo. E o erro ali estava, agora falando mais tecnicamente, o erro estava no decreto. Porque quando a gente para observar, decretos eles são atos administrativos. Ou seja, nenhum decreto ele pode banir algum direito de um cidadão ou conceder algum direito, porque isso não cabe a um governador estadual. Essas questões envolvendo direitos, elas estão previstas na Constituição, e isso é do âmbito federal. São duas coisas bem diferentes, assim, a gente precisa entender para a gente saber até que ponto a gente pode ou não concordar com essas ações. O governo estadual, quando ele emitiu esse decreto, e assim, agora é importante a gente pensar que nesses últimos dias de quarentena, nós temos visto uma enxurrada de decretos sendo emitidos pelos governos. Por quê? Porque é uma corrida contra o tempo para tentar regulamentar ações que busquem ali amenizar o contágio, mas também que vão prevenir as questões políticas e econômicas. Então, é uma corrida insana de decretos sendo emitidos. E isso é algo muito perigoso. Por que é perigoso? Tudo aquilo que você faz com pressa, você vai errar em algum ponto. Então, nós temos visto assim, diariamente os governos emitindo esses decretos. Inclusive, a Ana Júri, que é a organização que eu faço parte, a Associação Nacional dos Juristas Evangélicos, fundou o Observatório Ana Júri nas últimas semanas, que é um grupo que está de plantão só para observar e analisar tecnicamente essas documentações que são emitidas. E por que isso é importante? Porque uma pequena lacuna, uma pequena brecha que você deixa numa lei, você causa um estrago muito grande. Por exemplo, foi o caso que aconteceu aqui no estado de Santa Catarina, em que havia uma menção nesse decreto de que os cultos estavam suspensos, né? Suspensos cultos, missas também. Mas aqui não havia uma suspensão de culto, porque a Constituição ela prevê claramente que o Estado não pode interferir nas questões de culto das pessoas. O Estado não pode interferir nessa área da adoração e da prestação de culto, porque isso pertence à esfera privada. Então, o Estado não tem qualquer ação nesse sentido. Então, quando o governador do Estado ele emitiu esse decreto, deixando essa abertura, ele não especificou para que a autoridade policial entendesse que o que não poderia acontecer era a aglomeração. Agora, o culto estava permitido. Então, em nenhum momento o Estado pode interferir nesse sentido de dizer não faça culto. Ele pode dizer não faça aglomeração. E aqui, essa família ela era uma família, eram 5 pessoas da mesma família. O que seria uma coisa muito diferente se eu, morando sozinha, ligasse para 5, 6 amigos e dissesse venha aqui em casa para a gente fazer um culto. E isso é uma coisa totalmente diferente. Agora, nesse sentido dessa família, essas 5 pessoas estavam reunidas com um tempo de oração.
e a polícia simplesmente chega e pede para eles pararem. Isso foi uma violação gravíssima de direitos humanos. Isso foi uma violação gravíssima de direitos fundamentais. E tão grave que gerou essa repercussão. E que nós, de fato, precisamos nos manifestar sobre isso. Até porque, né, a Constituição nos garante essa liberdade de culto. Um decreto não está acima da Constituição. Não, não está. É justamente nesse sentido que a gente tem que entender que o federal ele é acima do estadual. Ou seja, o governo federal, as leis que são produzidas lá no Senado, elas estão acima de todos os decretos que o nosso governo está emitindo. E os governos, quando emitem decretos, precisam sujeitar as suas decisões à Constituição. Então, se em algum momento você verifica que um decreto foi emitido e ele não condiz com o que a Constituição está dizendo, ele é inconstitucional. E é isso, essa palavra a gente sempre escuta nos jornais. Ele é inconstitucional o quê? Ele não está de acordo com o que a Constituição está prevendo. E quando ele é inconstitucional, entra o ponto de até onde nós devemos obedecê-lo. Esse é um ponto muito, muito delicado, porque assim, eu, falando de uma forma bem clara, eu sou a favor de nós não obedecermos governos tirânicos. Por quê? A partir do momento em que um governo ele se manifesta de forma a inibir, ceifar, tirar o direito de alguém, ele é tirânico. Ele está tendo uma ação autoritária. A Constituição ela prevê vários direitos e garantias que são fundamentais para que nós possamos viver em sociedade, viver em harmonia e termos uma vida digna. E o que é uma vida digna? É uma vida que você tem direito a fazer coisas simples como, por exemplo, cultuar ao seu Deus. E cultuar a Deus, não necessariamente nós estamos falando da fé evangélica cristã. Nós estamos falando de todas as espécies de manifestações de fé. Então, se, por exemplo, você tem uma manifestação de fé que não é a cristã, você tem direito também a isso. E o Estado não pode interromper uma missa que está acontecendo numa igreja católica, uma reunião que está acontecendo num terreiro de candomblé, não pode acontecer. Porque se nós, como cristãos também, permitirmos que esse tipo de violação aconteça, nós estamos abrindo o precedente para que o nosso culto também seja interrompido. E aí que é importante nós entendermos que liberdade religiosa não é uma coisa para nós cristãos evangélicos. É uma coisa que é um dever de todos, um direito de todos os seres humanos. Ter o direito a cultuar, ter o direito a esse momento. Então, essa situação que aconteceu aqui em Forquilinha, ela escancara um problema gravíssimo. Nós não podemos simplesmente nos silenciar diante disso, porque nós estamos abrindo um precedente. Nós não estamos vivendo nenhum estado de exceção no país, nenhum estado que garante ao governo que, em nome da segurança pública, em nome da saúde, ele tire direitos. Isso é muito sério, porque o que o governo pode entender? Que, em nome da saúde pública, em nome da segurança, você não pode se reunir para fazer um culto. Mas se essa família, convenhamos aqui, pensem comigo, se essa família de 5 pessoas que estava dentro da mesma casa não pudesse se reunir para fazer a oração, ela também não poderia se reunir para as refeições. Ela também não poderia se reunir para assistir a televisão, para ver o próprio presidente ou os próprios governadores fazendo as suas manifestações públicas. É inviável, é totalmente assim, desproporcional essa ação por parte do Estado. Então, ela foi uma violação tão grave de direitos humanos que, inclusive, a Ana Júlia emitiu uma nota pública repudiando essa ação, estabelecendo algumas diretrizes do que nós entendemos, né, juridicamente falando sobre isso, porque nós servimos a Cristo através da esfera técnica, através dessa parte científica da situação. Então, quando nós identificamos isso, nós nos manifestamos e tivemos vários apoios também. Várias pessoas do nosso Estado, pessoas públicas se manifestaram. E é importante essa manifestação, porque a partir do momento que nós observamos uma violação de direito e nós observamos que a justiça não está sendo feita, nós não estamos mais sujeitos a algumas ações do Estado. Ok, aí a gente teve uma aula, né? Uma aula a respeito aí dos nossos direitos, muito importante. No começo, né, quando foi emitido o decreto, gente, uma semana aí de quarentena, até mesmo nós falamos, gente, né, nós vamos obedecer como igreja, porque isso não afeta nada na nossa fé, na nossa adoração ao Senhor. Mas a gente viu que casos como esse é gravíssimo. E se começar a surgir coisas assim, decretos assim, a gente se encontra na cadeia, porque nós não vamos parar de adorar, de orar, de buscar o nosso Deus. Pastor Tony, a gente está falando aí desses decretos e a gente viu que a Adri falou que muitos decretos estão sendo dados. Pode ter alguma coisa por trás de tudo isso que é a intenção de prejudicar a igreja? Com certeza, pastor. Uma pergunta primeiro. Uma das coisas que mais me questiona, e isso fica sem punição?
há uma esfera que possa punir a arbitrariedade tanto dos policiais, porque eu acho que lei é uma questão de interpretação. E a farda, muitas das vezes, fazem com que principalmente os policiais, eu venho de um estado que eles pensam que eles estão sempre acima da lei, por usar farda, por portar uma arma, eles não entendem a autoridade. Então, eu queria entender isso. Será que cabe punição para quem foi lá e exerceu a lei de forma errada, porque é uma questão de hermenêutica, interpretação? Ao governador cabe punição por ele ter tomado, porque isso não se faz por psicografia. Alguém sentou e estudou, não é, professor? Parece até que as nossas leis é psicografada, né? Senta lá, evoca Chico, e não é. Acho que tinha que caber uma punição, porque aí os outros também iam parar, ele também ia parar e repensar essas coisas. Essa questão do policial ali em si, né? Até eu salvei aqui o artigo 3º desse decreto, justamente porque me chamou a atenção como que ele foi escrito, né? Ele diz assim, artigo 3º do decreto 515, aqui do dia 17 de março, ele fala: ficam suspensos em todo o território catarinense, pelo período de 30 dias, eventos e reuniões de qualquer natureza, de caráter público ou privado, incluídas excursões, cursos presenciais, missas e cultos religiosos. Aqui nesse texto, eu acho que o que fez com que talvez, não justificando, longe de mim justificar, não justificando a ação do policial, mas eu acho que o que abriu esse precedente para o policial foi justamente não especificar. As leis, elas pecam muito quando elas não dizem de fato o que é. No direito, a gente aprende que assim, aquilo que está dito, está dito. Então, por exemplo, matar alguém é crime. Então, precisa estar dito, isso precisa ser claro. Porque, a partir do momento que você não é claro naquilo que você diz numa lei, você abre uma brecha. E aqui, o governador, quando ele emitiu esse decreto, ele não foi claro ao explicar o que é uma aglomeração e, principalmente, que o que está proibido não é o culto. Né? Então, eu acho que nesse ponto aqui, ele abriu uma margem falha de interpretação para que o policial não soubesse ou não tivesse um mecanismo de entender o que de fato seria esse culto, essa aglomeração. Isso não é uma justificativa, mas é possivelmente uma explicação para a ação do policial. E o policial agindo dessa forma, ele foi totalmente errado, né? Ele foi totalmente equivocado. E durante esse período que nós recebemos, desde o momento que nós recebemos a notícia desse caso, até o momento que nós, enquanto ANAJURE, emitimos o parecer técnico sobre isso, nós fizemos um extenso levantamento para tentar entender o que aconteceu, porque nós tomamos conhecimento disso pelas redes sociais. Então, nós tentamos falar com a família, tentamos falar com as pessoas que estavam dando voz a essa família, principalmente, né? Alguns deputados aqui do Estado que estavam falando sobre esse caso, e nós percebemos que o policial ele foi até a casa, gravou um vídeo, inclusive, não sei se o pastor chegou a ver isso, ele foi até a casa lá da família, gravou um vídeo falando dessa atitude dele, até, de certa forma, se desculpando dessa ação, mas em nenhum momento ele reconheceu que não havia proibição de culto. Em nenhum momento ele falou sobre isso. Então, a questão da punição do policial é algo muito delicado, porque, de certa forma, ele está sujeito a essa questão da autoridade do decreto, né? Ele estava cumprindo um decreto. Em relação ao decreto que foi emitido, houve por parte de alguns políticos aqui do Estado, né, um protocolo já na Comissão de Direitos Humanos do país, alegando essa violação de direitos humanos e da liberdade religiosa também. Então, isso vai ser apurado mais para frente, né, e aí sim eles vão verificar se houve essa violação, que de fato eu acredito e temos prova que houve, para ver como que vai ser. Certo. Respondendo à pergunta, pastor, a gente não espiritualiza tudo de forma inconsequente, mas também a gente não pode ser extremamente alheio ao mundo espiritual. Eu sempre, assim, com muita cautela, com precaução, com o pé no chão, mas é preciso a gente estar sempre olhando que o mundo espiritual está aí trabalhando. Porque o Evangelho se modernizou tanto, e tantas coisas foram banalizadas, porque o Evangelho do outro lado tem tantas linhas hoje, que às vezes ou o cara crê em tudo ou não crê em nada. Mas eu sempre busco um equilíbrio. Então, sempre vai haver, por trás de qualquer coisa, um mundo espiritual trabalhando contra a igreja. E uma coisa também que é o seguinte, quando eu começo a perceber que há mais política envolvida em tudo isso, do que, na verdade, preocupação com a saúde pública, a gente começa a perceber que isso é político. Também, alguns estados aí declarados, governadores que foram eleitos sob o nome
do presidente hoje são traíras, sabe? Isso aí é muito político. Então, hoje você percebe que... Aí me põe em dúvida, não que eu acho que a igreja tem que... Ela não pode, sabe, ficar... banalizar, não pode levar a sério, mas ela tem que ter uma postura e uma autoridade, que a igreja é um poder político, porque ela tem voto. Os governadores têm que saber até que ponto que os 300 mil votos que a Assembleia de Deus de Santa Catarina tem, vai influenciar ele. Ele tem que saber que são 300 mil votos que daqui a pouco ele vai querer ser reeleito. Quando isso tudo passou, ele vem para cá, sobe no nosso púlpito, dá tapinha nas costas do nosso pastor, porque ele vem buscar a reeleição. Só que tem que lembrar, e como igreja tem que deixar claro para ele, governador, só tem que lembrar que culto não é relevante até que o Senhor precise dos nossos 300 mil votos das Assembleias de Deus e fora tantos outros. Então, eu acho que tem, sabe, tem problema, porque a Bíblia diz que quem não é por mim é contra mim. Então, se está contra o Evangelho, para mim tem sempre problemas espirituais, bem como políticos, sempre tem interesse atrás de quase tudo. Não, e aqui o senhor tocou num assunto muito importante nesse aspecto, porque voto é voz. Nós temos, sim, o direito de voto, mas nós temos o dever. O voto ele vem com um dever, que é o dever de fiscalizar justamente se os governantes eles estão cumprindo aquilo que eles foram eleitos para ser. Por exemplo, não é dever, não cabe ao governo estadual ditar um direito fundamental. Ele fez errado. Então, eu, como alguém que voto, como alguém que escolhe pessoas para me representar na esfera pública, eu tenho o dever de me manifestar sobre isso. E aqui é muito mais do que obedecer ou desobedecer um decreto. É ser um cidadão que entende que vive num país democrático e que recebeu voz a partir do voto. Eu, quando quando vi esse decreto do governador, eu me lembrei de uma passagem bíblica em que um rei também, um governante, também instituiu leis que proibiam qualquer outro tipo de culto. Só faltou eles erigir uma estátua e colocar ali para que todos se prostrassem diante da estátua. Mas o decreto foi muito semelhante, né? E proibindo culto. E culto é algo que não depende do Estado. Culto não está na autoridade do Estado. Sempre que uma lei do Estado interferir num princípio bíblico, eu não devo obedecê-la. Isso é uma história de toda a igreja sagrada e é também a nossa realidade. Então, por exemplo, quando o governador determina que não haja culto, isso ele não pode determinar, porque isso fere os meus princípios bíblicos. Obviamente que a questão do aglomero, isso faz parte e creio que está dentro da esfera do governador. Agora, o governador determinar que não haja culto, isso fere o meu princípio como cristão. E isso já não é o primeiro e com certeza não será o último, né? Só faltou erguer uma estátua e dizer, bom, vocês não podem fazer culto ao Deus de vocês, mas se quiser adorar a estátua, daí pode aglomerar e vem aqui e adora a estátua. Então, sempre que um decreto do Estado, seja lá qual for, interferir e me impedir de servir o meu Deus, adorar o meu Deus, de prestar culto ao meu Deus, com certeza eu, ainda que tenha que pagar o preço com a própria vida, que não vai ser novidade nenhuma, porque toda a igreja já fez isto, toda a história da igreja, eu tenho que obedecer ao meu Deus. E uma coisa que é importante assim, porque o decreto do governador, é proibido fazer qualquer reunião que envolve a questão do culto. Na minha casa eu vou fazer culto com a minha família, sim. E se hoje eu tenho, somos 4 em casa, se tivesse 10, seria os 10 e vai ter culto, vai ter hino, vai ter louvor, vai ter adoração, porque isso é um direito meu. E além do mais, isso é um princípio determinado pelo meu Deus, que eu farei sim, em todas as circunstâncias, quero fazer, independente se isso agrada ou não agrada, o decreto do governador, isso é um direito de cada cristão. Além de ser protegido pelos direitos humanos, além de ser protegido pelo decreto federal, como foi falado aqui, é um direito bíblico, que Deus me dá esse direito. A despeito de o Estado reconhecer o direito ou não, ele continua sendo direito, sim. Agora, se um governador determinar que eu não tome mais água, eu não vou tomar, isso é um direito que eu tenho de sobrevida. É isso aí, agradar a Deus acima de todas as coisas, né? E se houver decreto que nos impeça disso, a gente, como já foi falado aqui, a gente dá a própria vida, mas a gente não perde a conexão com os céus. Uma coisa que eu achei importante, pastor Tony,
que o senhor citou, foi a respeito dessa questão de batalhas espirituais, a realidade do mundo espiritual. E eu acredito, né, que aonde são feitas as leis, aonde estão os poderes que regem o povo, lá com certeza é um foco de ataque maligno o tempo todo. É claro que também nós entendemos que parece que assim, todas as coisas estão se convergindo para um fim. Parece que cada vez mais a igreja realmente, não, na verdade a história toda mostra isso, né? A igreja ela vai contra a correnteza, né? Mas parece que os dias estão ficando insuportáveis cada vez mais, né? E a gente vê nesse tempo também muitas profecias falando, olha, é o fim, né? Até uns pegaram, por exemplo, esse monitoramento que agora vai ter lá em São Paulo, e parece que está aqui em Santa Catarina também para começar, para ver onde tem aglomeração de pessoas. Nós sabemos, nós já somos monitorados e a gente está vendo, né, as pessoas dizendo, olha, tudo isso, né, vai servir para o anticristo e tal. Estamos chegando mesmo no fim? Depende da corrente. Depende do que se acredita, né? Para quem é adepto aí de que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação, eu acredito que está chegando, né? É um momento em que, né, apesar que diz que há quem diga que é princípio de dores, outros acham que já acabou. Eu vi um irmão na nossa igreja que falou isso, acabou, hein? Assim mesmo que ele fez, tome essa ceia que talvez seja a última. Foi engraçado. Mas isso tudo faz parte desse contexto, né? Essa parte, tanto apocalíptica quanto a escatologia, vão estar tudo trabalhando, envolvendo o que é o fim. Agora, lógico que a gente entende, pastor, que a voz, infelizmente, a voz da mídia, da internet, é uma voz muito sensacionalista. Então o cara pega a profecia de 50 anos atrás e coloca de volta, e o problema é que é muito, como é que se chama? Fake, né? Fake news. Uma coisa interessante, né? Assim como nós temos visto a própria mídia manipular informações para meio que apavorar o povo nesse sentido do coronavírus, tem também a mídia crentes, gospel, né? Os crentes, e aí um monte de profeta, muitas vezes também apavorando as pessoas. É claro que nós sabemos, na minha opinião, que sim, tudo culmina para um fim que a palavra de Deus vai nos revelar. Agora, crente ficar preocupado, apavorado, desesperado com isso, eu acho que é falta de entender, né, o projeto de Deus, porque nós precisamos estar em paz, porque nós estamos preparados. Se Jesus vier hoje, nós sabemos para onde nós vamos. Eu acho que, infelizmente, né, muitos que dizem, crentes verdadeiros, vivendo debaixo de angústia, porque pode ser os últimos dias, eu acho que isso é indevido. Quem tem que estar com medo são esses corruptos, quem tem que estar com medo é quem vai ter que enfrentar o juízo de Deus, quem tem que estar com medo é aqueles que vivem fora dos princípios da palavra. Com certeza, independente, acho que porque na verdade é muita ideologia, né? O pastor Aguiar é mestre nessa área, sabe que essas correntes teológicas, principalmente católicas, é muita ideologia. Olha, se eu vou passar toda a problemática para depois ir para o céu, eu vou passar com Cristo, em Cristo. Se eu não vou ver nada disso, vou ficar olhando de cima a moçada, né, se arrebentando aqui embaixo, né, já passei, não vou passar pela grande tribulação, também estamos com Cristo. Eu acho que na verdade falta exatamente palavra, sabe? Eu tenho dito isso ao pastor um dia, eu acho que uma das coisas que é fundamentais, a gente precisa ter o hábito de discipular a partir do púlpito. Eu sei que eu não sou especialista nessa área, mas há quem diga não, mas eu acho que o púlpito é fundamental, acho que é importante demais a gente trabalhar em quase toda a palavra essa consciência de quem somos, quem é Jesus para a gente e quem nós somos nesse evangelho, porque a gente não vai ter essas aspirações, essas neuras. Se Jesus estiver voltando hoje, tranquilo, nós estamos com Cristo. É a sua fala. Se formos passar toda a grande tribulação para depois sermos arrebatados, passaremos com Cristo. Sabe, eu não consigo entender, parece que esse evangelho imediatista, sabe, fast food, é quase sem, não é evangelho, não é esse evangelho que os evangelhos nos traz. Então, acho que está faltando na cristandade hoje realmente se tornar crente.
Eu creio que se a gente der margem, né, para algumas coisas aqui, a gente vai até a meia-noite. E eu estou vendo aqui que a hora já passou, quase 1h30 de conversa. Mas assim, só para a gente então fechar essa pauta, Adriciane, nessa questão política, né, como esses decretos têm influenciado também a igreja. Eu acho que foi importante essa fala de nós, como cristãos, também exercermos o nosso direito, mas os nossos deveres de estar acompanhando os governos. Tem algumas coisas que eu não estou entendendo. Confesso que algumas coisas eu não estou entendendo na questão política, eu não sou um especialista político, mas assim, no Poder Executivo, o presidente dá um decreto, os governadores do Poder Executivo não estão obedecendo o decreto, né? Mas quero que os prefeitos do Poder Executivo também obedeçam o decreto. Eu estou meio confuso nessa questão. Não sei se você pode responder isso, mas aí já vamos concluir esse assunto da política. Ai, pastor, se o senhor está confuso, eu também estou. Na verdade, é inexplicável algumas coisas no Estado. Existe, sim, uma soberania, né, do presidente para os governadores, para os prefeitos, mas isso é tão complexo, gente, que a gente levaria um bom tempo aqui para conseguir entender o mínimo possível sobre isso. Então, eu me limito a dizer que é inexplicável. Tá inexplicável. certo. E para encerrar, pastor, agora eu sei que tem muitos jovens, agora falando como alguém que trabalha na Umágiblo, tem muitos adolescentes que estão vendo, e principalmente muitas pessoas que ainda não entenderam a sua vocação. E eu tenho observado, trabalhando com a Anajure, trabalhando com algumas pessoas de todos os estados aqui do nosso país, a importância de um cristão que entendeu a sua vocação para uma esfera pública, para uma esfera de poder. Existem muitas pessoas aqui em Blumenau mesmo, pessoas que vão nos assistir, que são chamadas a ocupar cargos e posições estratégicas no governo. E por que eu estou falando sobre isso? Porque é importante que você jovem, que você adolescente, que está na busca pela sua vocação, entenda que o mundo anseia por aquilo que você foi criado para ser. Então, se você é alguém que tem um chamado para trabalhar na esfera pública, para estar em alguma esfera de poder, para estar atuando em alguma profissão estratégica nos governos, você precisa correr pro abraço, você precisa correr e abraçar a sua vocação. Por quê? Essa é a forma com que nós, cristãos, estabeleceremos justiça no nosso país. Quando nós abraçarmos a nossa vocação e quando nós entendermos que a palavra diz que nós somos chamados a ser voz aos oprimidos. E nós só podemos ser voz quando nós vivemos a plenitude da nossa vocação. Então, por exemplo, eu entendi que através do direito eu posso de alguma forma contribuir para o reino de Deus. Mas talvez, eu gosto de várias áreas, mas aquelas áreas não me tornarão voz para um oprimido. Aquela área não me tornará voz para um cansado. Mas quando eu entendo que eu nasci, fui criada para algo e que eu posso com excelência servir ao meu Deus, através de uma área de conhecimento, eu estou vivendo a plenitude da minha vida. Então, adolescente, jovem, ou você que está ouvindo aqui, que você está perdido, lembre-se que você foi criado para ocupar um lugar, não somente na sociedade, mas em todos os aspectos públicos. Então, abraça a sua vocação e viva com plenitude o que você nasceu para ser. Uau, eu creio que essa palavra, então, fechou, né, esse assunto, porque, assim, já tem pergunta ali a respeito do arrebatamento, né, quando vai ser. Esse assunto, a gente sabe que vai longe, né, mas essa fala é importante. Em vez da gente ficar, muitas vezes, gastando energia, né, preocupado em quando vai ser o arrebatamento, a gente precisa, enquanto estivermos aqui, fazer a diferença, né, exercer o nosso papel como cristão, e ficou essa palavra para você. Nós precisamos, nós cristãos verdadeiros, estar em todas as esferas para fazer ali a diferença. Gente, o tempo se foi, né? A gente tem aí, eu acho, uns 5 minutinhos para a gente encerrar. A última pergunta, pastor Aguiar, e depois a gente também vai abrir para os outros falarem, quais as sequelas que ficarão para a igreja pós-quarentena? Acredito que a quarentena vai deixar alguns legados, né, para a nossa igreja, para a nossa geração. De fato, né, compete a nossa maturidade de vida, como nós vamos escrever a nossa história em meio a toda essa crise. Mas eu acredito que o grande legado, a grande sequela, né, é que a sequela trata muito a questão mais a cicatriz que vai ficar dessa quarentena, eu acredito, é a questão da revelação dos nossos corações. Eu acredito que essa quarentena veio assim para abalar, para nos dar um choque, de fato, de algumas máscaras, de alguns verniz, a revelação de algumas coisas que estavam muito ocultas no nosso coração, na nossa família,
no nosso jeito de tratar a família, no nosso jeito de ser homem, no jeito de ser mulher, no jeito de ser filho. Essa questão que foi trabalhado aqui, a questão de ter vindo para fora esse coração que já estava rompido com a comunhão e que agora a quarentena só veio a se cimentar. E essas pessoas vão se afugentar, espero que seja mínima, espero na verdade que nem aconteça, mas nós sabemos que vai revelar alguns corações que já estavam rompidos com a comunhão. Então acredito que uma das grandes cicatrizes dessa quarentena é que a quarentena veio para tirar a cortina. A quarentena veio assim para trazer para fora muitas realidades do coração das nossas famílias. Existem famílias que estão esperando o cartório abrir para cimentar o divórcio, porque isso revelou a catástrofe que estava maquiada dentro dessa relação. Então a sequela veio trazer a questão: onde está a nossa confiança? Revelar a nossa incredulidade. A nossa incredulidade, falávamos que confiávamos em Deus, falávamos que nós críamos no cuidado de Deus, de que Ele cuida das aves do céu, dos animais do campo, Ele cuida dos lírios, e nós confessávamos que nós também cria de que Ele iria cuidar de nós, mas a quarentena veio revelar de que existe muita incredulidade no nosso coração, existe uma distância entre o nosso discurso e a nossa prática, existe muitas cicatrizes que essa quarentena vai deixar na nossa vida quanto igreja, na nossa vida quanto cristãos. Eu também observo que existem pontos, né, como foi falado aqui, pontos positivos e negativos. Os negativos, além desses, eu ainda gostaria de pontuar a questão que creio que esse momento vai fomentar o individualismo, vai fomentar o egocentrismo, né? As pessoas cada vez mais fechadas dentro de si, voltadas às suas próprias preocupações, ao invés de pensar no grupo, pensar no todo, vai fomentar o indiferentismo em relação às circunstâncias, à necessidade do próximo. Eu estando dentro da minha casa, estando seguro, estando bem alimentado, eu entendo que está tudo bem para mim, e isso é uma preocupação, é algo de forma muito negativa. Uma outra questão é a questão dos relacionamentos, né? Porque eu fico fechado dentro dos meus próprios relacionamentos, acabo não estando aberto para o relacionamento com a comunidade, como ser humano, como humanidade que somos, né? Uma vez que nós estamos trancados, deixamos de exercer o nosso papel de cidadão, e isso é algo problemático, né? Já é uma realidade do mundo. E as sociedades que se fecham dentro da sua própria família, a gente vê que são sociedades frias, são sociedades que só têm crescimento material, são infelizes, porque não estão alheios ao sofrimento, à necessidade do próximo. Isso é um ponto negativo. Eu ainda pontuaria um ponto positivo nisso, que é a questão da ressurreição do sacerdócio familiar, né? O homem que havia terciarizado o culto para o templo, para o pastor, agora nesse momento ele precisa levantar como sacerdote dentro da sua casa e levantar a bandeira de sacerdote e realizar o culto doméstico, voltar a praticar o que a igreja primitiva sempre fez, que é o culto doméstico. Então temos os pontos negativos e teremos cicatrizes. Por outro lado, teremos grandes, como eu falei aqui, reitero e creio nisso, teremos grandes contribuições, como por exemplo, uma delas é de fato o culto familiar. Muitas pessoas têm mandado para mim, pastor, eles lendo a Bíblia, fazendo culto em casa, e era um papel que o homem já havia de muito tempo deixado e terciarizado para a igreja. Olha, eu não faço culto em casa com a minha família, eu não oro pela minha família, não leio a Bíblia para a minha família, porque isso já se faz no templo. E agora os homens precisaram levantar novamente e reiterar sua posição de sacerdote no lar. E eu creio que só esse benefício já seja muito superior a todas as sequelas que a gente possa ter aí como igreja. Eu creio que esse culto, porque se você fortalece o culto dentro de casa, você vai fortalecer a religião. Isso é fato, e talvez era isso que estava acontecendo. A gente tinha uma religião forte, mas tinha um culto doméstico fraco, e aí você não tem como substituir esse culto. Eu creio que esse benefício da ressurreição desse líder espiritual da casa seja suficiente. Obrigado. Eu entendo que houve benefícios, vai haver
como foi citado, mas a minha preocupação é que eu acredito que muitas pessoas vão ficar em meio ao caminho. Acho que está na hora da igreja estar preparada para descer do barco e saber que tem uma multidão lá fora que precisa de ensino e de pão. Acho que isso é fundamental. Eu estou pensando, tenho maturado de que serão dias que nós teremos que voltar. Isso é uma ideia pastoral, de ir buscar que muitas pessoas da nossa comunidade, elas vão ficar. Por quê? Porque o culto doméstico, ele foi muito aguçado, mas não é uma realidade para todas as pessoas, infelizmente. Para muitos, realmente, ele foi revisto, foi revisado, entrou no cardápio do dia, mas muitas famílias não pararam para nada, pastor. Continuaram tocando a vida do jeito que estava, não teve nenhuma mudança. E é para essas pessoas que a gente precisa estar preocupado agora. E nós contamos com a igreja também. Porque é a igreja que é esse termômetro de dizer, está parado, alguém da família, algum amigo, algum vizinho, para que a gente possa fazer esse trabalho de resgate. Eu acho que o saldo pior que a quarentena vai deixar é que alguns vão ficar pela Babilônia mesmo. Não vão voltar, não. Então, eu gostei bastante da perspectiva do pastor Aguiar, quando ele fala que esse tempo veio como uma revelação, né? Trouxe à tona tudo aquilo que estava escondido. E, junto com isso, eu gostaria de dizer que, além de revelação, ela trouxe a oportunidade de ressignificação. Porque, a partir do momento que você toma conhecimento de um diagnóstico de como você está, você evidencia com clareza que realmente há algo errado, você está recebendo a oportunidade de ressignificar. Então, de fato, nós temos aqui várias perspectivas de como as coisas vão ficar no futuro, né? Ou melhor, sugestões de como poderão ficar. Mas eu acho que uma das lições que eu mais tenho trazido ao meu coração é o que eu vou fazer com as áreas que eu tenho identificado que eu estou errada. Então, como eu posso ressignificar? Por exemplo, nós nunca tivemos tantas oportunidades de servir com hospitalidade as pessoas como agora. Nós nunca tivemos tanta oportunidade de exercer generosidade como agora. E nós não podemos tornar essas ações que nós praticamos agora na época de quarentena algo que só acontece agora. Nós estamos tendo a oportunidade de ressignificar os nossos lares, com as oportunidades de tempo de qualidade em família, tempo de oração em família, que era algo que já não tinha. Então, são oportunidades de recalibrar para continuar a caminhada, porque nós vamos continuar, nós vamos superar essa época de pandemia. E como nós vamos continuar? Como que vai estar a nossa fé? Depende de como nós estamos olhando para o ressignificado também que nós estamos dando às nossas atitudes do ordinário. De como é o nosso ordinário, de como é a nossa vida em casa, de como é o nosso tempo de oração. Eu acho que a quarentena nos chamou ao ordinário, de volta àquilo que é importante e como que nós vamos lidar com isso. É isso aí, então nós ficamos aí com essas palavras aí de conclusões finais. Eu creio que você foi abençoado, enriquecido aí com esse debate que você esteve ouvindo. Queremos mandar um abraço para algumas pessoas que participaram conosco, que a gente ainda não mandou. Um abraço para o Rodrigo, para a Andréia, para a Simone, um abraço para a Neuza, um abraço para a Liana, Osana, a Luísa, a irmã Lisete. Deus abençoe, irmão Juarez, todo esse pessoal que participou conosco, muita gente colocando ali a saudade de estar nos cultos, muita gente também agradecendo pelos cultos online. E você que chegou aí pela metade do caminho, depois acompanhe desde o início. O debate hoje foi fantástico. E nós, claro, estamos aí, querendo sim que essa quarentena termine para a gente poder se reunir, mas também continuaremos investindo aí virtualmente para abençoar a vida daqueles que não podem congregar. Um aviso antes de nós orarmos com o pastor Aguiar para encerrarmos. Nesse domingo aqui na AD Blue nós estaremos fazendo de novo aquele plantão de Santa Ceia individual, das 9 da manhã às 9 da noite. Você que não participou da Santa Ceia, tanto aqui na sede quanto nas congregações, você tem a oportunidade de estar participando da Santa Ceia. Não passe aí o mês de abril sem trazer à memória o sacrifício do nosso Jesus. E claro, domingo é Páscoa. Aproveite para viver realmente a verdadeira
Páscoa, né? Celebrar a ressurreição de Cristo, que com certeza isso muda toda a nossa maneira de viver. Vamos orar? Pai, nós queremos te agradecer pelo privilégio da reflexão, pelo privilégio, Senhor, de sermos instruídos, Senhor, pelos princípios do Teu Evangelho, da Tua Palavra nesse tempo. Nós queremos te agradecer o quanto que o Senhor está nos provando, o quanto que o Senhor está nos aperfeiçoando nesses dias. Deus, que nós possamos entender a Tua disciplina, que nós possamos discernir os Teus corretivos, que nós possamos, Deus, nos quebrantar, possamos dar uma resposta ao Teu tratamento às nossas vidas. Pai, nós cremos e ministramos sobre a Tua igreja, de que o Teu remanescente vai sair mais forte. Pai, nós queremos crer que ressurgirá uma igreja forte, eficaz, madura, atuante e contagiante. Deus, que nós estejamos entendendo que o Senhor está a nos renovar, o Senhor está a eliminar de nós tudo aquilo que foi acumulado ao longo do caminho, e o Senhor está nos lavando para nos deixar mais leve e para nos deixar mais relevante. Pai, nós oramos a favor dos nossos irmãos. Pai, nós uma vez mais intercedemos em favor dos nossos empreendedores, Pai, os empresários dessa cidade. Deus, nós cremos que o Senhor é poderoso para levantar das cinzas, que os nossos empresários desta cidade possam, Deus, experimentar algo de Ti nesse tempo, que os seus corações, Deus, estejam quebrantados e que venham ver a Ti, ó Cristo, também como socorro, refrigério e refúgio para os seus corações. Nós oramos pelos empresários da família The Blue. Deus, venha, Deus, conduzir os seus corações em fé, em confiança. Deus, que os seus olhos possam enxergar além dessa tempestade. Pai, nós oramos pelos pais de família. Deus, este final de semana de Páscoa, que ao redor da mesa esteja o altar erguido para refletirmos e nos alegrar, celebrar da grande notícia que nós recebemos de que o Senhor Jesus está vivo. Pai, nós abençoamos teus filhos com todas as sortes de bênçãos que enriquece, sem acrescentar dores, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Nós queremos agradecer a participação aqui dos nossos convidados para esse bate-papo. Pastor Rosanildo, que Deus abençoe. Pastor Rosanildo, ele também tem ali o programa dele, Voz do Libertador. Voz do Libertador, isso mesmo. Daqui a pouquinho, 9h30, nós estaremos ao vivo no Facebook, também falando sobre a soteriologia, salvação. Olha só. Pastor Arthur Bittencourt de São Paulo. Bênção, sempre tem assuntos interessantes, você pode acompanhar. Voz do Libertador nas redes sociais. Obrigado, Pastor Tony, Deus abençoe. Pastor Tony aí, sempre um grande professor de teologia. Está no forno aí um livro, né? A respeito do Antigo Testamento. Fique ligado, Pastor Tony aí vai lançar esse ano um livro muito importante. Obrigado, Adriciane. A Adriciane hoje também aqui representando a Ana Júri. E se você, gostaria de saber mais, você que é um jurista cristão, um jurista evangélico, procure se informar aí a respeito da Ana Júri, faz um trabalho relevante na nossa nação nesse sentido. Obrigado pela participação, enriqueceu muito a nossa conversa, principalmente nessa questão. Obrigado, Pastor Aguiar, nosso pastor aqui que é mestre, né? Doutor em tudo aí, tem sido uma benção. E que bom que você esteve conectado conosco. Nós sempre finalizamos dizendo: se Deus é por nós, ninguém pode ser contra nós, porque ninguém é páreo para isso. Nosso Deus, é tempo de ser igreja mais relevante, que você possa ser também nessa época de quarentena, fazer com que a sua fé cresça, amadureça e abençoe outras pessoas. Que o amor de Deus, a graça de Jesus e a comunhão com o Espírito Santo seja sobre a sua vida. Deus os abençoe. E se a quarentena aí não encerrar e a gente não puder fazer culto, sexta-feira que vem tem mais debate aqui na The Blue YouTube.